É preciso, então, aí, dentro daquilo que você cobra muito e cobra com toda a razão, é preciso que o poder público forneça alternativa para essas famílias que, não podendo e não tendo como oferecer esse amor, entra o poder público com aquilo que tem de estrutura para poder abrigar essas crianças, para poder acolher essas crianças. E nós já temos trabalho nesse sentido por parte do poder público acompanhando. Nós temos, com certeza, programas que vão ajudar, eu não digo que vão resolver, mas que vão ajudar a diminuir esse problema, principalmente no seio dessas famílias que carregam essa situação. Uma outra segunda pergunta para a comissão é o seguinte: hoje o morro está expulsando o usuário do crack. É proibido usar crack dentro do morro, ou muitas vezes até vender. Então, por isso que se cria essas cracolândias no centro das cidades. A comissão tem noção disso? Como é que tem se tratado isso pela comissão? Bom, veja só, a comissão não tem poder de polícia. Então, a gente não tem como fazer um acompanhamento de polícia do problema. Nós, como comissão e como Casa Legislativa, no caso da Assembleia, nós levantamos a situação, levantamos a questão e somos os intermediários para o encaminhamento daquilo que a gente entende que possa ser a solução para esses problemas. Mas eles, com certeza, existem. A gente sabe que hoje, nos morros, alguns vendedores de drogas, alguns traficantes, estão, de certa forma, até abolindo o crack, também por uma outra razão. No uso do crack, eles estão perdendo muito da clientela que eles têm, porque o crack consome a pessoa muito rapidamente, não é? E para ela, acaba restando duas alternativas. Ou ela sai desse inferno que ela entrou nele, que é a dependência química, e no caso a dependência do crack, ou que a aguarda, infelizmente, é a sepultura. Traficante nenhum quer perder a sua clientela. Por isso, alguns, inclusive, estão proibindo a venda do crack lá nas suas áreas de atuação. Agora, nós não produzimos nada de crack aqui. Como é que a comissão tem visto essa questão de fronteira? Esse é um outro problema sério, sabe, pastor Wellington, porque nós temos, primeiro, 16 mil quilômetros de chamada fronteira seca, sem policiamento praticamente. Menos de 1.000 policiais federais para guardar as nossas fronteiras secas, sem considerar portos e aeroportos. No aeroporto aqui nós temos 2, né? Não, aqui nós temos 2 policiais federais para isso. Então nós temos esse problema. Agora, o problema maior que nós temos, o senhor colocou bem, o Brasil não produz droga, não planta droga, ou seja, para cocaína, por exemplo, nós não plantamos coca. O Brasil é consumidor e rota de tráfico e, lamentavelmente, somos hoje o 3º maior consumidor de drogas do mundo. O que me preocupa mais são as nossas divisas. O estado de Minas é muito fragilizado, nós temos 6 divisas no nosso estado: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso e Bahia. 6 divisas. Temos a maior malha rodoviária federal passando pelo nosso estado, sem policiamento rodoviário federal para fazer a segurança das nossas estradas. Então, nós temos hoje, no nosso estado, uma situação muito delicada, muito complicada, muito preocupante. E que, se nós não guardarmos as nossas divisas, porque nas nossas fronteiras nós não temos segurança, e se não guardarmos bem... A gente sempre nos ensinaram isso, né? Que a gente cuidar primeiramente da nossa... Do dentro de casa. Dentro de casa. E a gente vê que, na verdade, está tudo aberto, né? Ou seja... Não, eu vou fazer uma pergunta bem simples para nós aqui, para quem está assistindo de casa agora. Qual foi a última vez que vocês, viajando de carro pelas estradas federais em Minas Gerais, foram parados e fiscalizados por um policial rodoviário federal? Puxe pela memória. Eu não me lembro quando que eu fui parado. Eu nunca fui. Agora, imagine só se eu fosse um traficante de drogas. Cris, quanto de droga eu já teria feito circular dentro do meu estado? Interessante foi o pastor Vinícius falando. Eu, graças a Deus, não. Eu queria ser fiscalizado todas as vezes. É porque normalmente se para alguém, aquela situação, se para alguém que já está assim, de forma errada, né? Eu fico muito feliz quando tem uma blitz perto da minha casa, sabia? É mesmo? Porque eu sei que está sendo policiado. Claro, é verdade. Gente, eu preciso chamar a última parte do VT. Nós vamos acompanhar aí essa última parte da marcha. Daqui a pouco a gente volta para terminar o assunto aqui. Estou aqui para entrevistar a dona Neida. Dona Neida, a senhora já foi envolvida com o tráfico, é isso? 47 anos, de 7
anos até os 47, quando eu não conhecia a palavra do Senhor, e essa família abençoada que tem resgatado muitas almas. Eu sou uma das almas resgatadas, primeiramente pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também pela essa equipe maravilhosa. A gente tem até algumas fotos aqui. Cheguei a pesar 47 quilos, vesti a roupa de 14, 16 anos. Deus não permitiu o crack comesse o meu cérebro, porque ele tinha um plano na minha vida, igual tem na vida de todos, está ali na casa, nas clínicas. E cheguei a pesar 4 tumores malignos e surda. Fumei, fabriquei e vendi. Hoje, as próprias autoridades têm pedido oração. E aqui está a promessa do Senhor. Culto do resgatado, para a glória do Senhor Jesus. Pastor Wellington, fala pra gente um pouquinho, da primeira marcha para a terceira marcha, houve algum progresso? A gente vê que está tendo um aumento de público, mas alguma outra questão tem tido evolução, algum progresso? Na verdade, não só a evolução de público, hoje a gente aqui celebra 22 mil pessoas na rua, numa marcha pacífica, né? Mas, pastor Vinícius, a gente tem que celebrar porque a política pública ela é construída passo a passo. Então a gente vê o acesso ao tratamento, hoje a gente vê que é mais fácil, a gente vê o reconhecimento da família, entendendo que é necessário levar esse tema para a mesa, levar para dentro de casa, levar para dentro da igreja. A marcha tem muito isso. Parar um dia para a gente pensar e repensar em todo esse processo. A primeira marcha, a gente viu que veio e trouxe o governo nos recebendo. A segunda marcha, a Assembleia abrindo as portas e os 77 deputados fazendo cobranças, inclusive para financiamento. Hoje nós já temos mais de 100 comunidades terapêuticas que são financiadas no Estado, apesar de nós termos 300 comunidades. Sabemos que nós precisamos avançar. Essa marcha hoje traz um simbolismo da gente estar declarando e firmando o passo que nós somos contra a liberação da maconha, inclusive para uso medicinal. E um outro passo, trazer Belo Horizonte para uma capital de 2 milhões e 500 mil habitantes, para dentro desse contexto, para discutir a questão da política pública de droga em Belo Horizonte, que a gente sabe que a maior Cracolândia está em Belo Horizonte. Nós sabemos que tudo que se desenvolve na capital acaba se desdobrando em todos os 853 municípios e mudar o contexto da lei. Nós trabalhamos, na verdade, no processo, no governo federal, para a gente trabalhar, discutir a questão da violência. Eles têm colocado no pacote todo a droga, mas a violência é muito mais além do que a droga. Não é simplesmente a gente discutir e falar que a violência é por causa da droga, não. Nós precisamos de ter um pacto contra a violência no nosso país. Então você que acompanha a nossa matéria aí, lembrando que você não precisa ficar mais nessa condição, né, de usuário, essa condição de escravidão. Hoje existem muitas medidas e muitas iniciativas por parte do governo, da sociedade civil, que você pode estar buscando para estar saindo dessa condição. Vai atrás, busca ajuda, como nós vimos aqui, as mães de Minas e tantos outros estão aí prestando auxílio não apenas ao usuário, mas também à família que muitas vezes sofre também com essa problemática das drogas. Então, gente, tem solução sim, ainda tem esperança, principalmente porque nós cremos num Cristo que venceu a morte, e se há solução para a morte, há solução para qualquer coisa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Pastor Wanderley, a gente tem percebido então esse progresso, esse avanço da marcha. Eu acho que não só na questão de público, mas também por parte da questão do Estado, do governo, se interessando, né, e buscando medidas, né? A gente estava falando sobre o avanço das drogas, mas também esse avanço do Estado, do interesse e em ações para viabilizar, né, as problemáticas, as destruições que as drogas têm feito na nossa sociedade. Veja bem, se a gente está na terceira é um bom sinal. É sinal de que as duas primeiras foram boas e a terceira melhor ainda. E como já foi dito aqui no programa, a marcha é uma marcha pacífica, é uma marcha ordeira, é uma marcha democrática, onde a gente procura trazer todos os setores da sociedade para dentro dela, naturalmente, setores que estão interessados no assunto e na busca da solução para esse problema. A gente tem visto, Vinícius, que o governo ele tem feito um esforço, mas esse esforço tem sido muito pequeno diante do grande problema que nós estamos enfrentando. O pastor Wellington sabe muito bem, pelo fato de estar
dioturnamente trabalhando a questão, nós temos pouco mais de 300 comunidades terapêuticas no nosso estado. E apenas 60 delas conseguiram recursos do poder público. Existe algum outro engajamento, né, que a sociedade num todo poderia, de repente, estar envolvido para que esse avanço ele fosse muito maior do que aquele que a gente tem hoje? Olha, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Como é que nós vamos estancar essa sangria? É não permitindo que mais drogas cheguem até os consumidores. E de que forma se faz isso? Na prevenção e no combate. Na questão do combate, é caso de polícia. E a sociedade pode dar uma contribuição muito grande nesse aspecto. De que maneira? Nós temos hoje um instrumento que a democracia nos presenteou com ele, que eu acho maravilhoso, que é o Disque 181. Se você ligar para o 181, você pode fazer a sua denúncia anônima, garantia total de anonimato. Se você percebeu um movimento estranho perto da sua casa, se você percebeu que de repente tem uma casa aí que entra e sai muito carro dia e noite, qualquer coisa que você percebeu, eu estou falando do caso das drogas, mas isso serve para qualquer atitude criminosa, percebeu que tem alguma mudança de comportamento na sua vizinhança, não perca tempo, não hesite. Diz que 181, você tem, como eu disse, garantia total do anonimato, e hoje, na análise que nós já fizemos, a maioria do volume de drogas que é apreendida é resultado do Disque Denúncia. Então o Disque Denúncia é um sucesso? Ele é um sucesso, com toda certeza. Eu usei ele e... É sigilo, então, né? Não tem... eu usei o 181 várias vezes. Já não é mais sigilo, porque o Cris acabou de identificar. Na minha vida, eu só deu para conhecer sigilo, eu não tenho sigilo de nada. Eu uma vez usei o 181 para reclamar sobre a marcha da maconha, que os caras estavam fazendo marcha e fumando maconha. Aí a minha grata surpresa que chegar lá não puderam fazer nada porque era um movimento pacífico. Falei, estão usando droga no meio da praça, isso é pacífico aonde, gente? É o que eu chamo assim, de os inconvenientes da democracia, né? O senhor falando sobre a questão do 181, é bom a gente colocar, porque muitas pessoas têm receio de identificação, de ser exposto. No 181 não precisa preocupar, a pessoa vai ter o seu anonimato garantido. Isso. E isso vale também, pastor Vinícius, para os alunos de escolas que estão agora nos assistindo. Se você percebeu que tem um coleguinha levando droga para a escola, você vai levar o assunto até a diretora. Se você sabe que ele está sendo alimentado por algum adulto que está lá fora na porta da escola, diz que 181. Ah, você diz, não, eu sou menor, eu não vou envolver com isso. Fale com seu pai, fale com a sua mãe. Olha, lá na escola os meus coleguinhas estão usando droga e tem um camarada lá do lado de fora que eu já vi que é ele que passa a droga para ele lá dentro da escola. Diz que 181, denuncie, porque isso vai funcionar. Afinal de contas, uma forma de prevenção. A responsabilidade ela é compartilhada, né? Nós não podemos ficar transferindo. Eu acho que uma das grandes sacadas da marcha, né, das grandes benfeitorias, é exatamente levar a sociedade a compreender que ela tem esse papel, né? Que se ela ficar calada, amordaçada, coagida, as drogas vão avançar e elas vão crescer e daqui a pouco vai estar dentro da sua própria casa e aí você vai ter que enfrentar com um problema que não apenas está distante, mas agora está perto de você. O que mais me chama a atenção na marcha é que as manifestações que tivemos em julho do ano passado, que vamos ter certamente esse ano, as pessoas manifestavam, mas não sabiam por que estavam manifestando. E a marcha tem um foco. Sim. Bem claro. Bem claro. Tanto a sociedade civil organizada como as comunidades terapêuticas foram bem, entregamos o manifesto ao presidente da Assembleia e o presidente da comissão, o presidente Diniz Pinheiro e o deputado Vanderlei Miranda, buscando transformar tudo aquilo que foi criado até hoje, a nível de programas, projetos e decretos do governo do Estado de Minas, transformando isso num projeto de lei e foi bem aceito pela Assembleia. E uma coisa, eu sei que nosso tempo está esgotando, Vinícius, eu queria deixar aqui um pensamento que eu adaptei e que acredito que pode abençoar muitas pessoas. Pais que levam seus filhos para a igreja não vão nunca ter que buscar um centro de internação para a recuperação das drogas. É claro que há exceções, mas em 99% dos casos, pais que levam seus filhos à igreja
não terão que levá-los a um centro de internação para o tratamento da dependência.